Dedinho de Prosa está de volta. Estamos entrevistando a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante. Doutora Fátima, falamos do doutor Valdir Bezerra. A senhora se emocionou. Vamos falar um pouco sobre a sua mãe. Quem era a sua mãe e o legado que ela deixou para a senhora? Wellington, eu não vou me emocionar ao falar da minha mãe, porque minha mãe é sinônimo de alegria. Minha mãe faleceu em 1980, vítima de um acidente, e na véspera de minha mãe falecer, minha mãe juntava a família todinha para jantar, para dizer que a vida era bela, que devíamos viver intensamente cada momento da vida. Minha mãe é pura alegria. A alegria que ainda resta no nosso lar, a alegria que ainda resta na minha vida, é justamente a herança deixada por ela. Eu tenho uma irmã que é muito alegre, a Tereza Alice. Minha mãe chamava-se Alice. Minha filha é Alice. Minhas sobrinhas, 3 são Alice. Em homenagem a ela? A ela. Então, tem muitas Alice na família em homenagem a ela. Então, a minha mãe, Alice é um nome assim, que significa pureza, algo radioso. Então, a minha mãe é pura alegria. Ela faleceu aos 43 anos e eu ainda não havia ingressado na magistratura. E com o falecimento dela, eu, a primogênita, passei a ser um pouco mãe dos meus irmãos. E por isso a minha ligação tão grande é meu pai, porque a partir do falecimento da minha mãe, nós nos tornamos cúmplices para criar 4 filhos, eu a quinta, para criar os 4 filhos. E dela eu só tenho que agradecer a Deus, a presença constante de Maria, porque quem me ensinou a amar Maria foi minha mãe. Minha mãe, Wellington, acontece uma coisa interessante que eu não esqueço, acontecia, né, é passado, para mim é como se fosse presente. Acontecia uma coisa interessante, é que no mês de maio todos nós, filhos, éramos obrigados a rezar o terço todas as noites. E eu e minhas irmãs tínhamos namorados, eu namorava Maranhão aos 16 anos, tínhamos namorado. E os namorados chegavam, ela dizia, fica aí esperando. Eles não queriam rezar o texto. Querem rezar o texto? Não. Eles não queriam os namorados? Não queremos rezar o texto. Fiquem à vontade. Aí depois do texto, aí vinha o quê? O ofício. Depois do ofício vinha a ladainha. Eu dizia, mãe, vamos deixar a ladainha para depois. E os namorados esperando. Não, temos a ladainha Nossa Senhora. E ainda tinham lembrai-vos, e tinha aquela oração toda, agora lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Vinde em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor, o ofício. Então nós rezávamos muito para Nossa Senhora e essa é a maior herança que ela nos deixou. E Maranhão, quando a gente fala de Maranhão, a senhora se emociona de alegria ou a senhora chora? Vamos falar dele agora. Ele dá trabalho, não? Ô Wellington, o amor da vida da gente dá trabalho. Dá não, de jeito nenhum. Então, Maranhão é o amor da minha vida. Maranhão é meu porto seguro. A senhora namorou com ele desde 16 anos? Sim. Nós nos separamos um tempo e voltamos com mais amor ainda. Pois é. Então, Maranhão é meu porto seguro, porque Maranhão é sereno. Maranhão é calmo, as pessoas dizem, Maranhão é frio. Maranhão não é frio, Maranhão é sereno, Maranhão é prudente, Maranhão é sábio. Então, conviver com Maranhão é sempre uma lição de vida. Algumas dos meus equívocos, se eu tivesse escutado, eu talvez não tivesse cometido. Porque sempre que eu ouço a opinião dele, eu sempre me saio bem. Existe uma diferença de idade entre mim e Maranhão que faz com que eu tenha por ele um respeito muito grande. Mas, por outro lado, essa diferença de idade é importante porque eu vejo nele aquela pessoa que me dá segurança, que me dá tranquilidade e um amor incondicional. Como foi que a senhora conheceu o Maranhão? A paquera aí, como foi? Conta aí pra gente. Mas o Wellington. Numa festa, onde você conheceu o Heloíse? No Jornal A União. No Jornal A União. União foi. Onde vocês conheceram o amor de sua vida? No caminhar da existência, não é? No caminhar sujo, ó. Sujo assim de repente. Maranhão estava voando. Eu fui no Aeroclube Maranhão, estava voando. E eu fiquei encantada quando eu vi aquele homem charmoso descer do avião pilotando Isso aí é meu. Pilotando aquela máquina. Me aproximei dele, perguntei se era interessante voar e ele me convidou para voar. E desde então tenho voado com ele. A senhora foi logo voar, foi?
Ele já conhecia meu pai. Eram amigos, né? Ele já conhecia. Meu pai era deputado e Maranhão, nessa época, caçado pela Revolução. Como Maranhão estava caçado, a região de Araruna, por conta do pai de Maranhão, votava em meu pai, que era deputado estadual. Então, eles se conheciam, eu não. Então, quando eu o vi, nós demos um voo de avião. E que voo de avião foi esse que ainda hoje eu estou nas nuvens, não é? E quando a senhora chegou em casa, disse, papai, eu estou de namorado novo. E ele disse, quem é? A senhora disse, Maranhão. O que foi que ele disse? Minha filha, Maranhão é um solteirão, cobiçado, playboy. Viu? Cobiçado. Tem as moças mais lindas. Eu, naquele tempo, uma adolescente, né, 16 anos, se fosse hoje, não dava certo. Então, ele disse, Maranhão, as moças mais lindas, Maranhão é um homem já vivido, já experiente. Isso não é namoro, minha filha. Naquele tempo dizia um flerte, né? Você está flertando com ele, você nem sabe se ele está flertando com você, porque não tinha essa história de ficar, nada, não. Tudo era muito devagarzinho, era olhar, conversar, mal pegava na mão. Você nem sabe se ele está flertando com ele. Minha filha, Maranhão é de uma outra geração, Maranhão tem outros projetos de vida e você está começando agora. Pare de sonhar com Maranhão, que Maranhão, o caminho dele é outro, não é o seu. Meu pai se enganou. O caminho do Maranhão foi o caminho de Maria de Fátima. Deu tudo certo, né? Deu, porque meu pai queria bem a ele, tá entendendo? Gostava dele, até o admirava como cidadão. O Maranhão sempre foi muito íntegro. E caçado pela Revolução, trabalhava muito. Era empresário, fazenda, e eu com a idade de 16 anos, eu passava de segunda a sexta sem ver o namorado. Quando o Maranhão chegava lá em casa no sábado, era com a bota até aqui, às vezes a bota vinha até ainda cheia de estrume para poder limpar no jardim lá de casa. Ele vinha super cansado, porque passara a semana todinha trabalhando na fazenda. Então, quando a gente vê um homem, independente da sua idade, independente da sua profissão, mas quando um pai vê a filha namorando com um homem de bem, trabalhador e honesto, termina por aplaudir esse namoro. O que é que ele lhe contava da cassação? Aquela cassação feriu a alma dele ou ele encarou numa boa? Feriu profundamente sua alma. Ele atribui a quem? Alguém dedurou? Bom, ele me falou esse fato, mas como se trata da vida dele, eu acho que eu não devo revelar, não é? Então a senhora vai fazer um acordo comigo, vai marcar uma entrevista comigo, com ele aqui, para ele contar, né? Ele virá com todo prazer. Ele já me relatou mais de uma vez os detalhes, eu conheço tudo. E sei quanto ferido ele ficou, mas sei também que é na queda que a gente cresce. Tem uma frase que, salvo engano, é de Lia Luft, que diz assim, aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. E é maravilhoso isso. Aprenda com a primavera, deixe-se cortar e se renove e volte sempre inteira. É assim a vida. E Maranhão, com essa cassação, foi muito importante na vida dele, porque ele cresceu muito, né? Como ser humano, muito como ser humano. A senhora é uma mulher vaidosa? Não, sou uma mulher muito simples. Simples, é? É. Gosto de botar só um perfumezinho, botou aqui no meu braço, cheiroso o seu perfume. Mademoiselle Chanel, da Coco Porque Chanel. tem uma história, a senhora estava contando ali a história desse perfume, qual é a história? Curiosa. É assim, sabe, Wellington, eu gosto muito de biografias. Né? E gosto muito de saber o porquê das coisas. Então, se você for ler a biografia de Coco Chanel, você fica encantado. Uma mulher que muito sofreu, uma mulher que muito lutou, e nas crises ela produzia muito bem. Aquele casaquinho clássico, aquele colarzinho de pérola e o perfume que você sentiu, que é maravilhoso. Então, assim, são as mulheres que são biografadas, nós verificamos e percebemos que em suas vidas é no sofrimento que elas crescem mais, produzem mais. Não sei se os homens são assim, mas as mulheres que eu conheço... Até as grandes nações surgiram da cinza, né? Muito bem, amigo. Não é? É verdade. Como a Fênix. É verdade. Como a Fênix. Qual seria um ato seu que a senhora não repetiria? Eita, rapaz, se me pegasse de surpresa, vários atos eu não repetiria. Não é só um, não. Eu posso dizer qual é o meu maior pecado. É o da língua. Por quê? Porque às vezes eu falo, eu magoo. Mas isso... todos nós cometemos, sem pois querer aqui. Mas eu sou muito impulsiva. Eu sou muita emoção. E quando eu sinto as coisas, eu digo, quando eu devia me controlar, ficar calada. E meu pai dizia assim, minha filha, é um ditado assim, muito simplesinho, o silêncio, a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. Eu sou prata, nunca cheguei a ser ouro. A senhora acredita na cura pela fé? Acredito, acredito.
Tem padre que diz, o padre Luiz Antônio disse, não, quem cura é médico, fé não cura ninguém. Quem cura é um médico através de inspiração divina. Né? Porque sem a vontade de Deus, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça. Portanto, eu acredito que Deus cura, que Deus salva, que Deus transforma, que Deus liberta e Deus nos dará paz. Pois é, falando em Deus que a gente está terminando o programa, doutora Fátima. Quero lhe agradecer pela sua presença aqui e torcer, embora a senhora disse que não quer ser ministra, mas eu torço para que a senhora seja. Muito obrigado. Eu agradeço a todos e peço a Deus que um dia eu possa ter essa graça de ser ministra da Eucaristia e levar Cristo Eucarístico a todos aqueles que precisam dele para ter paz, para ter saúde da alma, do corpo e do espírito. Um beijo no coração de todos e no seu também. Muito obrigado. Dedinho de Prosa fica por aqui.